Meus amores, se você acha que você já viu de tudo, você já viu uma vaca sendo processada por causa de um acidente? Vocês me marcaram tanto nessas histórias desse menino que conta que, sei lá, onde ele trabalha num lugar muito doido, das pessoas são mais doidas ainda. Eu sou viciado em ver gente que faz atendimento ao público, né? Porque assim, atendimento ao público é um hospício, é uma pessoa mais doida que a outra. E as pessoas, elas acham que elas têm direitos, né? Esse menino aqui, que vai aparecer aqui a qualquer momento, esse que é o Vinícius.Araújo 1, ele atende pessoas pelo telefone e tem histórias bem loucas pra contar. E essa aqui é meio... dá pra entender muito bem. Cliente quer que a vaca pague os danos do carro. Eu também queria que uma vaca pagasse os danos do meu carro. Desculpas, como é que a gente vai cobrar a vaca? Senhor, a vaca é um animal irracional. Ela anda livremente. Se o senhor atropelou a vaca, a responsabilidade é do senhor. Meu nome é Vinícius, em que eu posso ajudar? Certo. Por gentileza, me passa o código da sua reserva? Ou a matrícula do carro? Perfeito, já encontrei a reserva. Como eu posso te ajudar? Nossa, certo. Nossa, uma vaca? Vaca? Numa vaca de verdade? Vaca mu ou vaca a tua mãe? Primeira pergunta, tá todo mundo bem? Aconteceu alguma coisa? Vocês estão bem? Certo. E a vaca, como vai? A família dela, vai bem? A vaca tá bem? Ela ficou... Certo. A O vaca tá procedimento bem. é o seguinte, olha. Como o senhor não tem um seguro contratado, o senhor O seguro contra a vaca? é responsável por quaisquer danos que aconteçam durante o seu período de aluguer. Então, o senhor Aluguel? tem que... Mas aí, se o senhor contratou o seguro com uma outra companhia, o senhor tem que entrar em contato com eles, tá bom? Nesse momento, o senhor tem duas opções. Ou o senhor devolve o carro Ou o senhor vai se lascar, ou o senhor monta na vaca e volta. danificado e nós vamos cobrar o depósito, ou então o senhor ou o senhor tem esse tempo até o final da sua reserva para consertar o carro e devolver o carro da mesma maneira que o senhor levantou, tá bom? Mas, senhor, Bem, entendi que o querido trabalha num treco de aluguel de carro, é isso? eu peço Só pode desculpas, ser. como é que a gente vai cobrar a vaca? Não entendi. Seguro contra terceiros também inclui bovinos? Mas, olha, nos termos e condições, está dizendo que o senhor não pode, por exemplo, usar o carro em áreas rurais, em áreas em que não tem um pavimento, um alcatrão. Alcatrão. Entendi. Quem começou a fumar em algum momento? Senhor, a vaca é um animal irracional. Ela anda livremente por onde ela tem que andar, né? Então, Nunca se sabe, se o né? senhor bateu numa vaca, se o senhor atropelou a vaca, a responsabilidade é do senhor por estar acima do limite ou por não prestar atenção na via. Temos. Esse número que o senhor me ligou é o número do WhatsApp? Certo. Então, peraí, que eu vou mandar uma mensagem pro senhor me mandar a foto. O senhor recebeu a mensagem? Foto de quê? Sim. Tá bom. Não há problema. Mas assim, voltando ao assunto, o senhor é Voltando à vaca fria. Cara, essa altura deve ter... tá morta a vaca. totalmente responsável pelos danos que acontecem com o carro, tá bom? E com a vaca? Quem se Eu sinto responsabiliza? muito que o senhor tenha feito isso, mas o senhor, primeiro de tudo, precisa... Mas imagina... Mas senhor, não tem como a gente cobrar... Certo, eu recebi a foto. Ai, aqui na minha mesinha de som não tem um tudunts. Eu ia falar, eu acho que esse cara está avacalhando. Tudunts. Parte 2. Senhor, o senhor me mandou a foto da vaca. O senhor me mandou a foto... O que eu vou fazer com essa foto da vaca? Como é que eu vou localizar o dono pelo chip da vaca? Essa é uma identificação da vaca, eu não faço... Senhor, a vaca não é culpada, o senhor... Mas, senhor, eu entendo... Quer dizer, eu não entendo, na verdade, eu não entendo isso. Eu peço desculpas, mas o senhor atropelou... O senhor que tá errado. A vaca não tem um mínimo de consideração, né, gente? Mas o mínimo nem pra tentar atravessar na faixa a vaca. Senhor, essa é a coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida. Desculpa, peço perdão. Abusada, né? Imagina, você tá ali tentando... Teve um acidente com o carro e tá o atendente assim... Senhor, puta que pariu, Deus me livre, tu é louca. Mas isso não faz o menor sentido. Olha, o senhor vai ser responsável por isso, tá bom? Não há o que fazer. Não... Mas, senhor, essa foto... Senhor, desculpa.
Essa foto que o senhor mandou da vaca com a identificação dela não faz o menor sentido. Eu não tenho como encontrar o dono dessa vaca para cobrar. Eu entendo que a vaca estava fora do lugar dela, ela não deveria estar aí. Eu entendo, mas o senhor também estava num lugar que não deveria estar. Né? O senhor, para atropelar uma vaca, o senhor não estava prestando atenção na via. Porque uma vaca, né? O tamanho de uma vaca... Não, é uma vaca, pode ser que a vaca se jogue. Às vezes a vaca vai pro braço. Meu Deus, isso é difícil esse vídeo. Certo. Desculpa, senhor, não tem como. Não tem como, senhor. O procedimento, eu preciso lhe informar qual vai ser o procedimento e o que o senhor vai fazer. Chamar a polícia até pra vaca. Tá bom? Eu vou te mandar um e-mail e o senhor precisa mandar nesse e-mail a foto do dano do carro, tá bom? Não é pra mandar a foto da vaca, porque não faz sentido nenhum a gente cobrar a vaca. Eu nunca vi isso na minha vida. O senhor vai se Abusada! Ninguém te perguntou. responsabilizar por isso. E aí, o senhor, depois que a gente fizer o conserto do carro, emitir a fatura e mandar para o senhor a fatura, o senhor vai entrar em contato com o seguro que o senhor contratou para tentar entender se eles vão reembolsar o senhor. Porque é o seguinte, isso pode ser considerado como negligência, tá bom? Mas aí você não tem nada a ver com isso, né? É você que é dona do outro seguro? E se o seu outro seguro for contra o Cocoricó? Senhor, não, a vaca não tem culpa, senhor. A vaca não tem culpa. Não, senhor, imagina, a vaca, ela... Mas é uma vaca, senhor. Como é que o senhor... Como é que eu vou cobrar a vaca? Isso... Mas, gente, por que fica esse tempo todo discutindo? Aí você fala, olha, queridão, se vira aí. Inclusive, eu nem ligaria pro dono da vaca, porque pode ser que ele fique bem chateado de você ter matado a vaca dele. E você vai ter que pagar o conserto do carro e ainda vai ter que pagar a vaca. Então é melhor tu sair desse rodeio aí logo. Isso não existe. Como é que eu vou pedir pra... Meu Deus... Não é que eu não tô querendo te ajudar, mas imagina. Isso é uma coisa descabida, uma coisa que não faz sentido. Eu nunca ouvi. Olha, eu entendo o senhor. Quer dizer, eu tento entender o senhor, mas eu preciso dizer pro senhor que isso não existe, tá bom? A gente não vai cobrar vaca. Não tem como a gente encontrar o dono da vaca por essa... Mas o senhor ainda tá no local? Certo. O senhor pode ter... Sentado em cima da vaca. Senhor, desculpa, olha, eu peço desculpas. É assim... O senhor vai ser responsável pelos danos do carro, tá bom? Nós vamos seguir com o protocolo normal, com o procedimento normal, que é cobrar o depósito, consertar o carro, lhe enviar a fatura, e com essa fatura o senhor tenta um reembolso. Mas o senhor não tem como não pagar. O senhor não tem como não pagar. A gente já bloqueou esse valor no seu cartão de crédito. Já tá bloqueado no cartão, meu amor. Agora tu já sentou. Meu Deus, essa história é muito louca. Mas o senhor não tem como não pagar. O senhor não tem como não pagar. A gente já bloqueou esse valor no seu cartão de crédito. Mas o senhor não tem como fazer isso. Isso foi uma autorização que o senhor deu por senha, por PIN, né? O senhor colocou o PIN e a gente bloqueou no seu cartão com essa autorização. Inclusive, nós temos um contrato assinado pelo senhor. Se o senhor bloquear o seu cartão para a gente não fazer essa cobrança, quem vai enfrentar as ações legais será o senhor. Primeiro, por estar conduzindo o carro em um local não apropriado. Segundo, por ter atropelado uma vaca. O senhor acabou de mandar a foto para mim, que comprova. Essa ligação está sendo... A vaca virando asfalto. Coitada da vaca. Gravada. Quer dizer, vai ser pior para o senhor. Não, senhor, não é o problema. Essa ligação está sendo gravada, inclusive está sendo postada no TikTok. Se o senhor quiser, eu ainda vou monetizar em cima do senhor. Não só o senhor vai pagar, sim, o dano do veículo, o dano da vaca, e ainda vai monetizar no TikTok. E eu que vou ganhar o dinheiro em cima do senhor. O problema aqui é que o senhor não quer aceitar o procedimento. O senhor não quer aceitar que o senhor é responsável. Esse é o problema. Mas o senhor é responsável. Porque o senhor estava em uma via e eu imagino que, né, uma vaca, eu nunca vi uma vaca numa rodovia, né, Dá pra ter vaca na rodovia, tá cheio de graça, né? Tu nunca viu tu não chegou na estrada, tem aquela plaquinha de viadinho, dizendo assim, viadinho atravessando? Parada LGBT? Nunca saiu de uma boate, tá umas gays dançando alabai? Nunca viu? Passando pelo coisa? Tem vaca também. Autopista, numa autoestrada, nunca vi. Mas a foto que o senhor me mandou, eu consigo ver no fundo da foto que a estrada é uma estrada de terra, de barro. Não é uma estrada pavimentada. CSI. Para fazer a troca do carro, o senhor precisa fazer uma nova reserva, né? Não tem como a gente fazer a troca do carro. Se o senhor quiser
E pelo estado do carro, pelo que o senhor me mandou aqui a foto, não tem como o senhor continuar mais com o carro. O senhor me desculpa, mas o senhor não tava 30 km por hora, porque olha o dano que... Ai, eu queria tanto ver foto. Não, senhor... Manda foto na DM desculpa, pra mim. Eu peço desculpa. Perfeito. Mas olha, sinceramente, eu nunca vi isso na minha vida. O que eu vou fazer eu vou abrir uma intervenção, vou pedir para o departamento técnico entrar em contato com o senhor para ver o que pode ser feito. Provavelmente, o senhor vai ter que realmente devolver esse carro dessa maneira que está agora, ou o senhor chama um reboque para tentar levar para alguma loja de reparo e reparar o carro. Mas o senhor vai ter que pagar por isso de uma forma ou de outra, tá bom? Ou seja ela para nós devolver no carro danificado ou para um terceiro consertar o carro, tá bom? Não tem como. Não tem como, senhor. Não tem como. Desculpa, não tem como. Isso não existe. Certo? E vou mandar um e-mail para o senhor, como eu havia mencionado anteriormente, para que o senhor mande as fotos do carro, do dano do carro, tá bom? Nesse caso, não tem como chamar a polícia, não tem como fazer nada, porque o senhor que foi o responsável. Tá no meio do nada. A polícia nem chega lá. Mas foi o senhor, não tem como a gente colocar a culpa na vaca. Isso não existe, tá bom? Eu peço desculpas. E o senhor, assim que o senhor receber o e-mail, o senhor responde ao e-mail com as fotos do dano do carro, tá bom? Inclusive, eu tô fazendo uma pesquisa de satisfação. Se o senhor puder me ajudar. O colega do departamento técnico vai entrar em contato com o senhor agora para ver se nós temos uma outra viatura disponível para o senhor de imediato, tá bom? Certo. Muito obrigado pela sua ligação. Tenha um bom dia. Com licença. É esquisito, né? Ver esses vídeos. E aí é óbvio que muita gente fica achando que esse treco é fique. Adorei. O cara produziu provas contra ele mesmo. Exatamente. Já mandou a foto da vaca morta, coitada. Aguentou muito, foi simpático, a vaca tá bem. E aí a galera, perguntaram aqui, gente, isso é combinado? Aí o Vinícius respondeu, pior é que não é, juro, isso é mais real do que o sol. Amém. E aqui, tem um vídeo dele respondendo um comentário falando, as histórias são de mentira? Porque, olha, eu vou te falar, parece um pouco. Afinal, tudo é fique ou é verdade? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem muita gente comentando que isso é fique, que é mentira, que isso não existe, que ninguém faz essas coisas. Galera, pra quem já trabalhou com atendimento ao cliente, sabe que as pessoas elas são muito criativas na hora de fazerem com que as coisas deem errado. Eu já tenho um monte de chamadas gravadas de clientes que foram racistas, de clientes que foram embarcar com a carteira de trabalho. Até aí, né, querida? Agora, isso que eu não entendo. Eu acho que ele trabalha num treco de viagem em geral, porque ele tá falando de carro, mas também ele atende depois uma ligação sobre uma mulher que não tinha documento, não sei. Do Brasil. Tenho chamada gravada também de uma mulher que foi se hospedar no hotel para fazer procedimento estético. Então, tipo assim, são... Como assim? Dentro do hotel? Muitos absurdos. É cada absurdo que cada vez que eu desligo a chamada eu fico tipo assim... Meu Deus, isso é real? Isso existe? É possível? Porque é um surto, realmente é um surto. Trabalhar com um atendimento ao público todos os dias você se deparar com uma situação muito complicada, muito diferente, muito nova. Os clientes que não aceitam em hipótese alguma que estão errados, ou não leem o contrato, ou não entendem como funciona, querem embarcar de qualquer forma. A pessoa quer embarcar com RG para um país que precisa do passaporte. Então, assim, é um surto. Todas as histórias são verdadeiras, são chamadas mesmo. Assim... Eu não sei como é que essa gay é demitida. Porque é isso, né? Tomara que ele esteja ganhando com a monetização mais do que ele tá ganhando com o salário. Porque se a empresa pegar, isso aqui dá uma justa causa muito bonita. Mesmo que ele não esteja dizendo o nome de ninguém, nada disso, mas assim, é discutível. Eu fico dando risada dos comentários de vocês, principalmente quando as pessoas não acreditam que as pessoas são capazes. E, aliás, nem toda a criatividade do mundo seria capaz de inventar umas coisas dessas. Porque o pessoal, eles, assim... não prometem nada e entregam tudo. Pra gente que trabalha com agência de viagens, né? Em agência de viagens... Agência de viagem. E trabalha com agência de viagem, tá? No meu caso, eu trabalho por uma agência home office, enfim, né? E eu aqui na Europa atendo vários países e vários tipos de personalidades e tal. E no fim das contas, eu descobri que, assim, tipo... clientes de todo mundo são, assim, desculpa, mas... eu não consigo pensar numa outra palavra a não ser, sei lá, desatentos. Caps. Pra não falar outra coisa. Porque ou se fazem de sonso, eu não sei explicar, é surreal, sabe? E muitas pessoas perguntam se eu tô com a terapia em dia, etc e tal. Gente, eu simplesmente atendo a chamada, óbvio. No momento eu fico irritado, etc e tal.
Mas depois eu desligo e começo a dar risada, porque é cada absurdo que eu falo, meu, eu não vou levar isso pra minha vida de jeito nenhum, porque, sinceramente falando, isso é um surto, né? É um surto. Tem ligação que eu desligo que eu fico assim, gente, isso é real? Isso é um filme? O que é isso? Isso é um filme? Agora, sabe qual é a melhor história? Sabe qual é a melhor parte disso? É que você que tá me assistindo, você mesmo, que tá aí, ó, almoçando, jantando, cagando, sei lá o que você tá fazendo agora, vocês são tudo fofoqueira. Que vocês veem essas fofocas aqui, ó, que passam no TikTok e falam assim, preciso de um resumo. Porque eu virei agora resumista, né? Comecei a fazer redação de Enem, que eu virei a querida que faz resumo. O povo não entende da fofoca, não sabe o que tá acontecendo. Ao invés de pesquisar a fofoca, me marca. Fala assim, Beta, me explica o que é essa fofoca. Eu recebi agora uma fofoca de uma menina falando assim, Ah, tem uma fofoca na Espanha que tá rolando? Eu não tô entendendo nada, você pode me explicar? falei, meu amor, às vezes a fofoca é boa. Agora, eu preciso mostrar esse comentário da Juliana Cristina. Mas você pode fazer um vídeo explicando mais a história da vaca e do cara com mulheres que não eram a dele? Só porque eu preciso que a Beta Boixá faça um vídeo no YouTube. E aí o queridão respondeu. Socorro, cara, só vocês mesmo, só vocês, na boa. Certo, então vamos lá, vamos falar sobre o caso da vaca primeiro, que é o que todo mundo, que viralizou, que foi um surto, eu não esperava, foi de repente, e realmente é um caso muito engraçado, mas é totalmente verdade, é totalmente real, não é mentira, não é fake, não é fic, como muita gente tem comentado, não é, gente? Aquilo é realmente real. E eu queria que fosse fic, né? Porque pouparia meu trabalho. Mas o que aconteceu? O cliente, ele alugou com a gente, né? Com a agência, um carro e tal. E aí, contratou o seguro, tudo certo. Só que o contrato especifica que o cliente ele não pode utilizar o carro, por exemplo, em praias, em rodovias que não são pavimentadas, ou dentro de propriedade privada. E o que aconteceu foi que ele utilizou o carro para cruzar. Ele queria, parece que, chegar em algum ponto. Ele também não foi muito específico, mas ele queria chegar em algum lugar e ele cruzou uma propriedade privada para poder chegar nesse lugar. E nessa propriedade tinha a vaquinha. Eu não sei se ele estava no celular, ele também não contou, ou se ele estava perdido, ou se ele estava olhando para alguma outra coisa e, pumba, bateu na vaca. Quando ele ligou, eu lembro da ligação até Ele foi acalmetido de um acidente. hoje, porque ele falou assim, porque a vaca, ela pegou porque tipo, eu tava na avenida e a vaca apareceu do nada, e eu bati na vaca do nada. Gente, pra vaca aparecer do nada, ela tem que estar vindo correndo numa velocidade surreal, e aí você também tem que estar numa velocidade muito rápida com o carro, a ponto de você não conseguir frear o carro, né? Porque não faz sentido isso. A vaca apareceu e eu não vi a vaca, eu pá, né? Então... Às vezes isso acontece na vida da gente. Você não tá vendo, de repente você vai lá e para a vaca. Ele realmente não estava prestando atenção, provavelmente ele estava numa velocidade acima do permitido para aquela. E outra, ele estava numa propriedade privada. E aí, fudeu. Então, o que aconteceu? Como assim, ele estava num lugar privada? que não era Propriedade privada? permitido pelo contrato, que era numa estrada de terra. Tava dentro de uma propriedade privada. E ele bateu na vaca. Não tô tirando meneca. O seguro não quis cobrir, ele não aceitou, porque ele tinha contratado o seguro. Tô coçando. E aí ele falou, olha, então cobra a vaca. Cobra o dono da vaca. É óbvio que ele, no desespero, ele falou, cobra a vaca. A vaca tá E eu Pix? fiquei assim, senhor, como que eu vou cobrar a vaca? Tipo, what the fuck? E aí ele mandou a foto, e a foto na orelhinha da vaca, que assim, tinha um... Porque não foi, na verdade, aqui em Portugal, foi em outro país. Não foi no Brasil também. E ele tava fora do país. E olha isso, olha isso. E na foto da vaca, tadinho, ele mandou a foto da cara da vaca com a identificação dela, tipo como se fosse um piercing, alguma coisa assim, grampeada. E com o número da vaca, e enfim, uma bizarrice sem fim. Resumindo a história, ele teve que pagar, ele pagou o conserto, né? Eu acho que depois ele entrou com uma disputa no banco para tentar invalidar o pagamento, mas não deu certo. E depois de apresentar todos os documentos e todos os laudos, as gravações das chamadas, ele acabou perdendo o processo. Bom, ele pagou tudo, gente. A vaca tá bem, graças a Deus. O carro não tanto. Por algum motivo o carro simplesmente destruiu. Caraca, a vaca tá bem? Assim. Mas a vaquinha, ela tava bem, na foto que ele mandou, inclusive, a própria vaca tava super bem. Não sei se teve alguma fratura. Tava ótimo, olhei pra cara da vaca, a vaca tava dando um sorriso. Não, pela foto não dava pra saber. Mas eu sei que foi isso, gente, foi esse surto. Inacreditável, né? É inacreditável, mas agora eu posso fazer um outro vídeo sobre outro caso. Mentira! Meu Senhor da Glória, ele destruiu com o carro. Na verdade, eu só encontrei aqui um e-mail que a gente enviou para o senhor do acidente, mas a gente não teve a resposta ainda
por sua parte. Como assim não quer entregar o carro pro senhor? Mas pelo que eu tô vendo aqui, o senhor tem um seguro. Olha, nesse caso, eu preciso que o senhor, por gentileza, aguarde em linha um pouquinho, porque eu preciso verificar com os meus colegas do departamento técnico para tentar entender melhor o que aconteceu. O senhor se importa se eu colocar o senhor em espera um minutinho, só para eu ligar pro meu colega? E aí eu volto com o senhor com... Perfeito. Maravilha, eu já volto. Só um segundinho, tá bom? Eu vou... Obrigado, com licença, só um segundo. Oi, Ai, que fofo. tudo bem? Aqui é o Vinícius do... Tudo bem com você? É o seguinte, eu tenho esse cliente que tá em linha agora, a gente tem esse cliente que tá em linha, que ele tá dizendo pra mim que ontem de madrugada, essa madrugada que passou na verdade, ele teve um acidente com o carro, ele entrou em contato conosco do atendimento ao cliente e solicitou um reboque, um auxílio, um apoio, já que ele contratou o seguro, Um né, abraço. contra todos os riscos. E aí, segundo ele, foi enviado para lá o reboque e o pessoal do departamento técnico, só que vocês estão se recusando a dar um outro carro para ele. E ele não explicou muito bem o motivo, mas ele disse que tinha um seguro contratado contra todos os riscos, e aí eu gostaria de saber se você se lembra dele. Claro, o nome dele é... Ontem, exatamente. Mentira! Mentira! Meu Deus do céu! Meu Deus, meu Deus, e agora? Claro que eu quero ver a foto. Manda, deixa eu ver. Meu Senhor da Glória, ele destruiu com o carro. E como é que fica com relação ao contrato agora? Já que ele... Peraí, deixa eu até abrir aqui. Imagina, esse homem tá ouvindo tudo na outra linha. Isso configura... Como é que vai ser agora com relação a isso? A esposa dele vai ser responsável? Como é que é? Ditado que diz, né? A gente vive 100 anos, mas a gente não vê tudo ainda, né? Ok. Eu vou avisar ele, então. Obrigado O gay, desliga esse telefone e explica o que tá acontecendo. por ter aguardado. Vamos lá, eu acabei de conversar com o meu colega do departamento E técnico, o senhor tá fudido. tá bom? E realmente o carro ele não vai ser entregue pelo seguinte motivo. Ontem, quando o senhor entrou em contato conosco, segundo o que o meu colega disse, o senhor disse que foi um acidente muito bobo, uma coisa muito simples, e que o senhor precisava Muito bobo, o carro explodiu. Mas foi porque eu... Ai, era um isqueiro. de um reboque, né? Só que quando os meus colegas chegaram para auxiliar o senhor, chegaram no local para auxiliar o senhor, O carro tava dividido em 4. eles perceberam que o senhor não era o condutor principal, né? Que o condutor principal era uma mulher, que o senhor estava com outras 2 mulheres, né, no carro, só que nenhuma Só que nenhuma tava de roupa. Que coisa esquisita. dessas outras 2 mulheres eram a condutora principal, né? Que no caso é sua esposa. Então, depois de verificar o contrato e também a sua reserva, foi verificado que o senhor não tem um condutor adicional. O senhor estava dirigindo um carro que, na verdade, quem só poderia dirigir era a sua esposa, né? E com outras pessoas Quer dizer, o seguro não se aplica. que, enfim, não eram a condutora principal, né? Então, por esse motivo, Tu se fudeu. o seguro ele não vai cobrir os danos do carro, tá bom? E também foi constatado pelos nossos colegas que o senhor estava com um teor alcoólico um pouco elevado. Mas ninguém fez o teste, mas os meus colegas conseguiram perceber que o senhor estava com Tava um cheiro de cachaça do caralho. É, a gente conseguiu perceber que tava tudo mijado. levemente alterado. Mas o que a empresa vai falar para sua mulher? Se sua mulher sabe ou não, aí é um problema seu com ela. Eu entendo, Grossa. Essa gay é grossa, né? senhor, mas olha, realmente não tem como o senhor ter um outro carro agora. Primeiro de tudo, primeiro que eu preciso até dizer pro senhor que a sua Meus pêsames. esposa vai ser responsabilizada por todos os custos do carro, por permitir que outra pessoa conduzisse o carro sem ter um contrato. Então, todo o custo do carro todo o reparo do carro vai ser custeado por ela e pelo senhor. E se isso não acontecer, bom, aí ações legais terão que ser tomadas, tá bom? Além disso, o senhor disse que foi uma coisa muito simples, mas o senhor passou por si, o senhor conseguiu atravessar a rotunda inteira, né? O senhor cruzou, não conseguiu contornar. Rotunda é rotatória, tá? Em Portugal. O homem devia estar tão louco, que ao invés dele entrar na rotatória e rodar a rotatória, ele foi em frente com tudo na rotatória. Ele e as 2 mulheres. Na rotunda
bunda, cruzou e fez com que toda a parte de baixo do carro se Ficasse. danificasse, inclusive os amortecedores e a caixa de direção e tudo. O carro Tipo desenho animado, que o carro vai e vai ficando pedaço no caminho. O cara chegou no final só com o volante na mão. realmente ficou totalmente destruído. Não foi coisa simples, como o senhor disse, que era só um pneu que furou, que o senhor rasgou o Ai, furou um pneu. Vocês podem me ajudar aqui? Mas onde está o pneu? Tá a 3 km lá atrás. pneu numa guia, né? Mas senhor, eu só tô relatando pro senhor o que... Eu não tava aqui ontem à noite, eu não atendi o senhor, eu só tô relatando o que aconteceu e o que eu vejo aqui no histórico da sua reserva. Mas, senhor, com quem o senhor tava, isso não é relevante pra mim, né? Eu só tô relatando o que o meu colega disse, que nenhuma das duas meninas, das duas senhoras, desculpa, nenhuma das duas senhoras, ela... Nenhuma das duas garotas, perdão, senhoritas, Elas eram a condutora principal. O que tem a ver que eu tô relatando pro senhor, né? Eu tô dizendo, olha, o senhor estava com outras mulheres que possivelmente poderiam ser a condutora principal, não tem problema. Mas, senhor, esse não é o ponto. O ponto... Não, senhor, o ponto que eu quero dizer aqui... Mas o senhor não contratou um motorista adicional. O senhor, mesmo sendo esposo dela, não poderia conduzir o carro porque o senhor não... Mas foi ela quem apresentou o cartão de crédito para levantar o carro, foi ela quem apresentou os documentos dela para levantar o carro. Ela é a condutora principal e é ela quem pode conduzir, o senhor não pode. É foda, né? Porque às vezes as pessoas nem têm muita noção disso, né? Que quando você, por exemplo, aluga um carro, você é obrigatório a dar o seu documento, né, de direção. E aí, a pessoa que tá dando o documento, ela supostamente não, ela é a única pessoa que pode dirigir o carro. Se você quiser que outra pessoa possa dirigir o carro, que aqui o cara deve estar falando o seguinte: ela alugou, mas na verdade quem ia usar era eu, quem dirige sou eu, não é minha esposa. Mas, se você quiser que outra pessoa dirija o carro, você paga uma taxa extra de condutor adicional. E aí, minha filha, pode ser que o cara nem soubesse disso, coitado. Mas, senhor, se ela não sabe, eu não posso fazer nada, senhor. A gente vai ter que entrar... Eu acho, na verdade, inclusive, que os meus colegas já entraram em contato com ela. São 4 horas da tarde, ela já deve ter recebido um e-mail por parte do operacional de danos da empresa, porque... Senhor, Ela tá em casa preparada, com um copinho de vinho na mão e um facão na outra, esperando a porta abrir. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. Quem é? É a sua ex-esposa. O senhor deu sorte da gente chegar antes da polícia. Não, senhor, eu não posso fazer isso. O que que eu... Mas o que que a empresa vai falar pra sua mulher? O que que a empresa... Senhor... Puxa, quebra essa. Liga pra ela aí e fala que eu não tenho nada de mal. Não, senhor, o que o senhor tá pedindo é uma coisa incabível. O que aconteceu, os fatos que ocorreram têm que ser reportados, não tem o que fazer. Se a sua mulher sabe ou não, aí é um problema seu com ela, mas o senhor... Senhor, o senhor destruiu o carro. O menor dos seus problemas agora é esse tipo de coisa, se ela vai saber com quem o senhor estava ou não. O seu maior Às vezes não, às vezes o maior problema é exatamente esse. problema agora é resolver. Até porque, não sei se é obrigatório, não sei, porque ele não tem direito nenhum sobre o carro, é quase como se eu tivesse roubado o carro. E na hora de relatar, a empresa talvez teria que relatar toda a história, inclusive que foram encontradas 3 pessoas dentro do carro, não sei. Ver essa situação com relação ao financeiro. Senhor, olha só, eu peço desculpas, eu quero ser bem educado pro senhor, mas eu nem deveria estar discutindo esses tipos de coisa com o senhor, sendo que o senhor não é o condutor principal. Nossa, ainda meteu um. Tinha que tá falando com você, seu trouxa. Tem continuação. Primeiro, a gente não vai lhe dar um carro, porque o senhor não é a pessoa do contrato. E segundo, a sua esposa vai ter que pagar. Querido, te dá um carro. Meu amor, a gente não te deu nem o primeiro, você acha que te vai dar o segundo? O senhor pegou o carro escondido da sua mulher, isso não tem como a gente saber. Concordo com o senhor também, que ela não merece isso. Concordo. Mas quem agiu de má fé foi o senhor. Eu peço desculpas, eu quero ser bem educado pro senhor. Eu amo. Vocês já viram uma figurinha da Anitta que ela faz assim, ó? Quem agiu de má fé foi o senhor.
mas eu nem deveria estar discutindo esses tipos de coisa com o senhor, sendo que o senhor não é o condutor principal, sendo que esse contrato não está sob seu nome, está sob o nome de outra pessoa, embora seja sua esposa, sim, mas todas... Mas, senhor, o senhor está completamente errado. O senhor estava conduzindo um carro que não estava sobre a sua... que não tem um contrato no seu nome, estava embriagado. Com 2 vacas! O outro só tinha uma! Porque o meu colega... O senhor, olha, peço desculpas, o senhor não está trabalhando... A gente trabalha há anos com isso e assim, qualquer pessoa consegue identificar quando uma outra pessoa está alterada ou não. Era de madrugada, 3 horas da manhã. Todo o cenário, desculpa, eu peço perdão pro senhor, mas isso que o senhor tá falando não faz sentido nenhum. Senhor, eu lamento. Eu lamento. Não há o que fazer. Isso vai ter que ser reportado, isso vai ter que ser resolvido. Eu acredito, inclusive, que o departamento... Eu não tenho acesso, mas eu acredito, inclusive, que o departamento de danos já entrou em contato com a sua esposa para relatar o problema, relatar o que aconteceu, e ela vai ter que pagar. A seguradora não vai... Primeiro, a gente não vai lhe dar um carro, porque o senhor não é a pessoa do contrato. E segundo, a sua esposa vai ter que pagar. Porque ela deixou uma outra pessoa... Se ela não sabia que o senhor pagou, aí é um problema que o senhor vai ter que resolver com a sua esposa. Se o senhor pegou o carro escondido da sua mulher, isso não tem como a gente saber. Então o senhor vai ter que conversar com ela. Ela vai ter que pagar. Sim, senhor. Tudo. Senhor, como é que a pergunta aqui é como é que o senhor vai provar? Então, se o senhor quiser processar, tudo bem. Como é que o senhor vai provar pro tribunal que o senhor pegou o carro escondido dela? Como é que a gente também vai dizer que... Você entende? O que como é o que eu povo vou tem a falar, ver com olha, isso? ele pegou o carro escondido pra seguradora? Eu vou falar pra seguradora, a seguradora, ele pegou o carro escondido, mas cobra aí o seguro. Cobra aí o dano do carro. O que eu falo pra seguradora? Isso não existe, senhor. Se o senhor... Mas, senhor, eu entendo que sua mulher não tem que pagar. Concordo com o senhor também, que ela não merece isso. Concordo. Mas quem agiu de má fé foi o senhor. E ela é responsável pelo carro. Entendeu? Alguém tem que ser responsável pelo carro. Não vai ser a empresa. Porque a empresa tá agindo de forma correta e quem agiu de forma... Mas o senhor... Então me diga, se o senhor não agiu de forma correta, a sua ação ela é o quê? O que condiz? Senhor, olha, Senhor, não tem como. Não tem como a gente entregar o carro pro senhor. Eu sinto muito, peço 1000 desculpas, mas não tem como, tá bom? O senhor não tem como entregar um outro carro. Primeiro, o carro que o senhor já tinha, já nem tem como ser utilizado mais. Já foi com Deus. Isso esquece. Isso não existe, tá bom? Senhor, desculpa, olha, vamos lá. Não há mais o que ser dito pro senhor. O senhor tá errado. Vamos encerrar essa chamada. Não há o que fazer. É só aguardar que o departamento de danos vai entrar em contato com a sua mulher e vai organizar tudo que tem que ser feito. Inferno, coitado. Pra poder fazer O povo deve, pagamento, a pessoa deve estar desesperada. Eu só quero dizer pro senhor que o carro, nenhum outro carro vai ser entregue pro senhor, o seguro não vai cobrir e o que o senhor tem pra resolver com a sua mulher ou não, infelizmente, e eu não tô sendo nem grosso, nem mal educado com o senhor, mas isso realmente não é o nosso problema, não é problema meu. O senhor tem que resolver isso com ela diretamente e eu sinto muito por tudo, tá bom? E passar bem. Ok. Olha, muito obrigado pela sua ligação. Tenha um bom dia. Eu tô fazendo um teste de uma avaliação do meu serviço. Agora tem mais uma parte, essa parte é bem boa. A ligação pra esposa. Portugal, porque o pai dela faleceu. Ela tava no velório, né? Bom dia, meu nome é Vinícius. Eu trabalho aqui na... eu falo com a senhora. Oi, senhora. Tudo bem com a senhora? Olha, o motivo do meu contato é referente... Não vai ao ser muito acidente legal. em que o seu marido esteve envolvido ontem. A gente enviou um e-mail para a senhora, mas a gente não teve nenhuma resposta e a gente precisa encerrar o contrato e a gente precisa que a senhora vá até o nosso escritório para assinar a devolução do carro e também encerrar o contrato. E a facada. Ai, senhora... Desculpa. Aqui ela começou a explicar que o pai dela havia morrido e que ela estava aqui em Portugal para resolver as questões burocráticas. Olha, eu não sei o que eu falo para a senhora, eu sei que é uma situação delicada, mas... Senhora...
Ela ainda disse que no momento do acidente, ela estava velando o pai dela e que nem notou que o marido tinha pegado o carro. Maridão. Poxa, que legal. A gay vai Ai, chorar. me desculpa. Certo. Olha, eu vou fazer o seguinte, Eu vou pintar de cor de rosa o contrato da senhora que a senhora vai ter que pagar. eu peço desculpas pra senhora por estar ligando e incomodando a senhora nesse momento delicado, tá bom? Eu vou entrar em contato Fofo. Ele tá meio emocionado. com o gerente do escritório. Eu vou entrar em contato com o gerente do escritório Fofo. pra saber se ele pode abrir um pouquinho, uma exceção e a senhora poder ir lá depois da manhã. Ok. A senhora pode aguardar um pouquinho na linha enquanto eu falo com ele e já volto? Ok. Um momento. Ai, não tá tão bem assim. Você lembra do caso de ontem que o senhor ele foi apanhado com duas meninas dentro do carro? De Então, a esposa dele tava velando o pai. Que legal. madrugada e ele acabou batendo o carro, passando por cima da rotunda e etc. Então, exatamente. Eu tô com ela em linha, né? Porque pediram pra eu ligar pra ela finalizar o contrato, né? Que ela não foi ainda. E, assim, o pai dela, na verdade, ela veio pra cá, pra Portugal, porque o pai dela faleceu. E ela veio arrumar, né, as questões burocráticas e etc e tal, né? E no dia em questão que o marido dela saiu com as meninas e etc e tal, que ela tava me contando, ela tava no velório, né? Então, ela tava virando a noite, alguma coisa assim com os preparativos. Eu não entendi muito bem, ela tava chorando, ela tava emocionada. Eu não sei se ela tava num lugar específico, no velório, ou se ela tava na casa dela, velando o pai dela em memória. Eu nem quis entrar em detalhes também, porque foi muito triste. Ela tava chorando muito, ela tá chorando muito. E, bom, pediram pra ela ir hoje, né? Mas ela Essa festa virou um enterro, hein? Meu Deus, do nada. não consegue hoje devido a tudo que tá acontecendo, né? Ela falou que tem um atestado, ela tem um certificado de óbito e quer usar isso pra saber se ela pode ir amanhã ou depois da manhã. Claro. Ai, ótimo. Então tá bom, eu vou falar pra ela. Não, eu tô emocionado porque, tipo, eu não imagino a dor que é perder um pai, né? Tô nervoso. Era só pra saber se podia mesmo, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado, com licença, eu vou voltar com ela. Obrigado por ter aguardado. Olha, eu conversei com o gerente do escritório, tá bom? Tudo bem, não tem problema nenhum. A senhora pode ir amanhã ou depois da manhã, tá bom? No mais tardar até o final dessa semana, não tem problema nenhum. A senhora pode trazer o certificado de óbito para justificar. A gente vai, lá na hora, os meus colegas do departamento de danos e do departamento técnico vão explicar para a senhora como vai funcionar a questão da cobrança e etc e tal. Mas pode ficar tranquila que tudo vai se resolver da melhor maneira possível, tá bom? Olha, eu sinto muito por tudo que a senhora tá passando, viu? E eu espero do fundo do meu coração que Deus Você mande abençoe matar seu ex-marido. a sua vida e que Deus conforte o seu coração, tá bom? Tá bom, olha, esse é o máximo que eu consigo fazer, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado. Pra senhora é o mesmo. Pra senhora é o mesmo. Com licença. Tchau, tchau. Eu tento não quebrar aqui a nossa... Homem é um lixo em todas as línguas, né, menina? Mas esse é o tipo de coisa que é, sinceramente, muito difícil de lidar, cara. E eu sou uma manteiga derretida, então eu fico muito emocionado, muito facilmente. Calma aí, voltando no vídeo que ele explicou a situação. O carro no nome dela, não colocou ele como condutor adicional, porque só ela poderia dirigir, né? E ele não tinha essa autorização, eles não quiseram pagar o adicional, né? O motorista adicional, que é muito comum as empresas de locação de carro cobrar, né? O motorista adicional, enfim. Então ela contratou seguro, fez tudo bonitinho, né? Contratou seguro, colocou as informações do cartão dela e tal. Acontece que... O pior é que a mulher pagou o seguro total do carro, pra já não ter problema. A única coisa que não podia fazer era a outra pessoa dirigir, e o cara resolveu pegar o carro, encher a cara, botar duas garotas dentro do carro e arrebentar o carro na madrugada enquanto a mulher tava velando o pai. É uma história inacreditável mesmo. E nesse momento, ele saiu com essas duas meninas de madrugada. Aparentemente pegou o carro escondido dela, ela não soube, ela não viu, né? Porque ela estava lidando com os processos e com os trâmites do velório do pai dela.
E foi assim, na linha do tempo, né? Então ela foi lá, foi pro lugar que ela tinha que ir, né? Eu acho que foi com algum familiar, alguma coisa assim, e deixou o carro pra trás, porque ela foi com o carro do familiar, né? Uma pessoa só, ok. Agora eu não sei se ela foi pro velório em si, ou se ela foi pra uma casa. Eu não entendi também, não entrei muito em detalhes, porque eu achei indelicado ficar perguntando isso no telefone, que eu acho que não tem nada a ver, né? Aí ela foi pra lá e ele pegou o carro. E eu não sei como que a noite dele começou, mas ele saiu e depois ficou com essas meninas, etc e tal. E o grande pulo do gato aqui foi que ele teve a infelicidade de, em uma rotunda, né? Imagina assim, você tá saindo pra rodovia, porque eu vi as fotos e eu achei absurdo. Então assim, aqui em Portugal tem muitas vezes que você vai sair para a rodovia e tem uma rotunda, né? Então você vem, você para, usa a rotunda e sai pra rodovia. Ele não viu essa rotunda, de alguma maneira ele não viu, porque tava de madrugada já era, sei lá, umas 4, 3:30 da manhã. E ele foi com tudo. Ele cruzou, ele passou por cima assim da rotunda e ele pumba, macetou. O que aconteceu? Ele ligou de madrugada, que não foi eu quem atendi, e falou assim: olha, teve um probleminha simples aqui, eu preciso só de um guincho logo, rápido, um guincho que venha, um reboque que venha tirar o carro daqui rápido da rodovia, porque o pneu tá ruim, etc e tal. Foi isso que ele falou na ligação, na primeira ligação que ele fez, que não foi comigo, foi de madrugada com um colega. E aí, no dia seguinte, ele ligou pra mim. Ele falou assim... Ligou pra mim, não. Ligou pra gente de novo, caiu comigo. Ele falou, olha, o pessoal não tá querendo me dar um carro novo, sendo que a gente contratou o seguro. E aí eu falei, não tô entendendo por quê. E aí foi quando eu descobri que, na verdade... É porque daí eu liguei pros meus colegas e ele falou, olha... Ele tava com 2 meninas dentro do carro. Nenhuma dessas meninas era a condutora principal. Nossa, até backstage aqui, eu tô olhando pro lado, porque eu tô mudando o título desse vídeo. Você que tá vendo esse vídeo agora, você tá vendo que essa história é a história que tá no título do vídeo. Inicialmente, antes de gravar o vídeo, eu botei a história da vaca. Só que essa história é tão chocante. A história da vaca eu ouvi um pedacinho, porque vocês me marcaram. Essa história eu não tinha ouvido ainda. Ela é tão inacreditável que é ela que vai ter que ir pro título. E ele também não era o condutor principal, né? E ele tava com... E a gente descobriu por que ele tava querendo que o reboque chegasse logo, porque ele tava com sinais de embriaguez, né? Ele tava com um cheiro forte e coisas assim, né? E aí, obviamente, muita gente comentou, mas você não pode dar o laudo sendo que a polícia não foi, sendo que você quer. É verdade, a gente não pode dar laudo. Só que a gente tá num universo que a gente sabe quando a pessoa ela tá com um hálito de álcool, né? A gente consegue sentir isso e a gente consegue identificar isso. Obviamente, não tem como a gente ter certeza disso, porque não tem laudo disso, mas ele aí se também a polícia não pegou em momento nenhum, se não tem laudo nenhum, o cara não tava bêbado, não tem como dizer, né? Queria que a gente agisse rápido antes da polícia chegar. E aí ele ficou puto porque a gente... E aí minha pergunta é se não é responsabilidade da empresa ter reportado o caso à polícia ou ter esperado a polícia chegar antes do reboque. Não deu o carro pra ele, mas o desdobrado da história é que ele não era o condutor principal. As meninas não eram condutor principal. É aquilo, né? Também não é Brasil, né? Até onde eu sei no Brasil, se você tem um acidente, você tem que chamar a polícia de alguma maneira. Ele destruiu o carro. Como ele veio com tudo e as rotundas aqui são bem altas, toda a parte da frente e até mesmo dos amortecedores, da caixa de direção, tudo, tipo, foi pra trás, assim, as rodas entortou, explodiu o pneu. Foi muito feio o acidente, muito feio. Eu nem sei como eles não se machucaram, sendo honesto, né? Então, assim... E aí, pra mim, o pior foi que, tipo assim, quando eu liguei pros meus colegas e descobri, eu caí na risada. Falei, nossa, olha que sem vergonha. Pegou o carro e foi, nossa, e traiu a mulher e tal, né? Quando eu liguei pra mulher, no dia seguinte, porque daí eu tive que ligar pra ela no dia seguinte porque ela não tinha ido lá assinar o contrato, finalizar o contrato, né? Que precisava fechar o contrato pra também assinar a penalidade, que ela teria que pagar, infelizmente, porque ele... pegou o carro escondido, mas o carro estava sob posse dela, então, tipo, né, aí muita gente falou assim, por que ela não processa ele, por que ela não prova, mas assim, até ela provar que ele pegou o carro escondido, marido, é um trâmite gente. muito difícil, não tem como você provar, ainda mais sendo seu marido, como que você fala que ele pegou o carro escondido, como é que você vai provar isso, tipo... Da onde surge essa prova de que ele pegou escondido, né? Ele pode simplesmente falar, a gente conversou e... Eu não sei como explicar, né? É muito difícil o trâmite por detrás, assim, né? Contrato é contrato. Tá ali? Tá. Não tá? Não tá. No caso dela, tava no nome dela. Ela deixou ele pegar o carro, porque ele tava com a chave, ele tava com tudo. Não foi roubo, não foi nada. Ela vai ter que pagar, infelizmente. E aí, quando eu liguei pra ela, gente, eu fiquei muito...
muito sentido, muito comovido mesmo. Porque o tom da voz dela, embargada, triste e comovida, etc e tal, foi muito difícil pra mim lidar. E quando eu lembro, eu fico um pouco emocionado, porque ela falou assim, tem sido muito difícil pra mim, etc e tal. Eu entendo que a empresa não tem nada a ver, mas eu vou... Ela foi super carinhosa, né? Eu vou correr atrás disso, mas eu tô enterrando meu pai, eu vim pra cá pra resolver as questões. E tipo assim, gente, eu não... É assim, esse é o tipo de coisa que eu não consigo lidar. Eu sei, a gente tem que ser profissional, a gente... Gente, o cara foi com a esposa em luto do pai, a esposa enterrando o pai. O cara, eu não sei se o cara é brasileiro, não sei de onde ele é. Ele foi para Portugal, para outro país, provavelmente ele é brasileiro, né? Porque ele não é de Portugal e fala português, então deve ser do Brasil. O cara saiu do Brasil, foi para Portugal com a esposa velando o pai. Enquanto a esposa está velando o pai, o cara pega o carro, enche a cara, pega 2 meninas e tá na faca. Tipo assim, o que dizer? A gente tem que ter a pose, mas é muito difícil quando você lida com humanos. Você vê que tem uma pessoa sendo extremamente, desculpa a palavra, e tem uma outra que tá essa palavra, né? Sofrendo. É um mix de sentimentos. É um monstro que chama. Sabe? Então, tem casos que é muito, muito difícil. Tanto é que no final do vídeo eu falei, gente, eu não gosto muito de quebrar a barreira aqui do atendimento com vocês, mas é muito difícil lidar com isso, né? E eu fiquei com uma dó dela, assim... é um sentimento podre, né? Sentir dó de alguém. Mas eu fiquei muito mexido. E se eu pudesse isentar a multa dela, se eu tivesse esse poder, eu Vinícius, isentaria. Eu faria com que o seguro arcasse com isso, mas não tem como, né? Porque, tipo, a pessoa que estava conduzindo era outra pessoa, não era ela. Então, assim, não tem como. Um detalhe, uma outra coisa. De novo, corrija-me se eu estiver errada. Se o cara bebeu, o seguro também não cobra. Não cobre, certo? Porque o seguro cobre acidente. Isso foi imprudência. E imprudência não tá coberta no seguro. Mas foi muito triste, gente. Foi muito triste. Essa foi a história, então a linha do tempo foi essa. Enquanto ela foi resolver algumas coisas, algumas pendências com relação ao falecimento do pai dela, o marido dela... de alguma maneira, que eu não sei qual, não sei nem se estava planejada também, acabou com 2 meninas dentro do carro, batendo o carro, e enfim. E é o que muitas pessoas disseram, né? Às vezes é livramento, né? Às vezes há males que vêm pro bem. Livramento caríssimo. Né? Às vezes era a ficha que ela precisava que caísse pra ela falar, eu não Bem quando ela enterrou o pai. Que momento legal pra ficha cair. quero esse cara na minha vida, eu não quero essa pessoa comigo. Ou sei lá, né? Não sei quem somos nós pra julgar, mas enfim. Esse é um caso que eu comecei muito feliz e no dia seguinte eu fiquei extremamente triste, extremamente avassalado e é uma coisa que eu gostaria de nunca mais atender. Essa festa virou um enterro. Eu tinha separado outro caso aqui, mas já não vai dar pra ver, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Se vocês quiserem mais casos aqui do Vinícius Araújo, dá uma olhada lá, né, se vocês quiserem ver os vídeos, Vinícius.araújo1 no TikTok. Se vocês quiserem que eu reaja a mais vídeos do Vinícius.araújo1, comenta aqui. Beijo.